Muito boa noite a todos. É com alegria que a gente está de volta aqui na tribuna da Fraternidade. Às sextas-feiras eu venho um pouco aqui, mas é sempre uma alegria podermos tratar do Evangelho do Cristo com o auxílio luxuoso, dos espíritos superiores, que já estudaram um pouquinho mais que a gente e vêm para nos auxiliar a ter uma compreensão mais aprofundada. Eu costumo realçar que estudar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo significa um salto importantíssimo para os nossos espíritos. Porque a análise da fala do Cristo com o alicerce do raciocínio espírita nos insere num campo de atuação transcendente. E nós começamos a perceber que Jesus vinha trazer para nós essa mesma mensagem desde lá nos tempos idos, antes do Novo Testamento, por via de seus mensageiros, adequando a mensagem à nossa condição de percepção. Então, situações do dia a dia, do cotidiano, que observam principalmente a cultura hebraica, a cultura grega, a cultura helenista, a cultura dos povos romanos, tudo isso foi aproveitado por Jesus na orientação de seus mensageiros, adequando a informação que é para o espírito e se utilizando dos recursos do cotidiano da cultura daqueles povos. É muito importante a gente perceber que quando os espíritos superiores vêm trazer para nós uma interpretação em torno do Evangelho, eles o fazem considerando hoje, após o advento do Espiritismo, essa nossa dimensão transcendental. Então é importante que cada vez que nós olhemos para o Evangelho e observemos nele notícias de uma determinada cultura, determinados perfis daquelas personagens que são renovadas no Evangelho, a gente tem que entender todo esse contexto como estados espirituais. Sejam pessoas, sejam circunstâncias, acontecimentos da vida diária, ocorrências que já não se dão mais em virtude do avanço dos costumes, do progresso, tudo isso faz parte de um grande arcabouço simbólico dos nossos momentos e percepções espirituais. Nos interessa a questão histórica, nos interessa a questão cultural, se nós nos permitimos olhar para a história, olhar para os costumes, olhar para a cultura e enxergarmos aspectos do espírito. Caso contrário, nos perderemos na literalidade e assim nos perderemos as substâncias, a essência do Evangelho. Então o convite espírita é esse. Tem hora que eu fico pensando, acho melhor descer desse bonde, que ele é muito complicado, ele é muito complexo. Porque o convite que o Espiritismo nos faz é de retirarmos daqueles acontecimentos, daquelas passagens, a mensagem para o espírito. Esse é o momento que nós vivenciamos hoje. Tem um grupo lá do Sul, lá do Paraná, que eles têm um programa interessante, se chama Momento Espírita. Nós estamos vivendo o momento espírita. Em que sentido? Deus foi muito legal conosco e mandou uma doutrina para nós cultivarmos-la com muito carinho. Não. O Espiritismo é o resultado do caminhar evolutivo, do agrupamento espiritual, cuja evolução está vinculada ao planeta Terra. Ponto. Se conseguimos perceber o Espiritismo como essa filosofia que nos remete a tudo isso que comentamos, a uma releitura dos acontecimentos da vida, das escrituras sagradas, do aspecto social da vida que nós nos foi devolvido, um aspecto social da reencarnação, então nós teremos grande proveito e teremos recursos, eu diria, ilimitados
a partir do ensino espírita. Se nós ainda só conseguimos enxergar no Espiritismo uma oportunidade de escolhermos uma nova religião, por exemplo, estamos perdendo a essência do ensino espírita. Porque a religião espírita somente é aquilo que considera que princípios religiosos que foram, essa interpretação é minha, princípios religiosos que foram apropriados pelas religiões, e aí está o sentido de religião espírita. Então, quando nós pensamos em ideia de Deus, de Jesus, de prece, de céu, de inferno, de espírito, né, de vida eterna, etc., esses conceitos, essas ideias foram apropriadas pelo ambiente religioso. Quando o advento do Espiritismo se dá, ele mostra que religião está dentro de um contexto imenso e amplo de oportunidade de conhecimento da lei divina. Nós, necessariamente, para conhecermos a lei divina, não precisamos nos vincular a qualquer tipo de religião, porque Jesus é a gênese de todas as religiões. Essa é a versão espírita da história. Então, se eu for lá para o Oriente, eu vou estar em contato com os ensinos do Cristo, adequados àquele estado, àquele momento, àquela cultura, àqueles espíritos que estão no seu processo evolutivo do outro lado do mundo. Ok? Então é uma oportunidade sem igual. Gosto muito de repetir isso, porque é um chamamento que o Espiritismo faz para nós, e nós, às vezes, 35 reencarnações envolvidos com movimentos religiosos, chegamos no Espiritismo, idealizamos uma nova religião que tem um lado interessante, fantástico, transcendente, contactamos com o outro mundo, estamos envolvidos em 2 dimensões de vida, isso é muito legal, mas não é esse o objetivo. Então, quando a gente vai entender Jesus à luz do Espiritismo, o negócio fica fantástico, né? O Espiritismo fala para nós assim, por exemplo, Abraão, que é um grande personagem, um patriarca da religião judaico-cristã, é um enviado de Jesus. Ai, meu Deus, o cara embolou tudo, misturou tudo. Jesus está há 2.000 anos, né? Abraão vem lá há 3.500, quase 4.000 anos. Como que é enviado? Como assim? Muita calma nessa hora. Todos os grandes missionários da religião são enviados de Jesus. Ah, mas se eu for budista, não tem isso não. Siddhartha Gautama, enviado do Cristo. Ah, não, mas eu reencarnei na China milenar, lá atrás. Ah, todos aqueles que vêm lá, Confúcio, Forri, etc., enviados de Jesus. Existe uma organização planetária cujas rédeas estão nas mãos de Jesus. No caso do planeta Terra, o Cristo da Terra é Jesus. Bom, vamos lá. Estou passando para vocês a leitura espírita, ok? Sempre há uma chance de puxar a cordinha desse ônibus espírita e descer. Espero que vocês não façam isso depois desse estudo. Jesus é a referência ético-moral para nós, espíritos vinculados ao planeta Terra. Ele permite que nós tenhamos contato com os nuances da lei divina a partir desses movimentos evolutivos milenares. Ao longo dos milênios, Jesus vem enviando os seus mensageiros a fim de nos elucidarem sobre a lei divina, adequando a mensagem à nossa condição de assimilação. Essa avaliação, se está adequado ou não, quem que faz? Jesus. Então, se vocês acham que o Evangelho tem alguma coisa que não está legal, reclamem com ele, não comigo. Vou aqui passar uma passagem que ele vivenciou e que está narrada no Evangelho de Lucas. O episódio de Maria e Marta é muito interessante porque ele se desdobra. Vamos fazer uma leitura aqui só para a gente recordar. E aconteceu que, indo eles de caminho, é uma expressão interessante, né? Indo eles de caminho, é porque ele estava narrando que Jesus estava indo em direção à Galileia, estava na região da Judéia, então o Evangelho está continuando. Então, é uma expressão idiomática falando, seguindo a viagem, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Eita, imaginemos-nos no lugar dela. E aí, gente?
Pensou? Falou, se Jesus está de viagem, passando aqui por Belo Horizonte, vai hospedar lá na sua casa. Daí a 2 minutos ninguém me acha mais. Fui. Como é que é receber Jesus em casa? Quem tem coragem? Ia preparar um cafezinho com um pão de queijo, lógico, nós somos mineiros, né? Depois no almoço faz uma comidinha com um tropeiro bacana, bem temperado. Na hora que abre a porta, Jesus está lá. Como é que faz? Começa a chorar, arrepia, dobra o joelho, beija a mão, desequilibra emocionalmente, tem um infarto, vai para o hospital. Não, calma. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. É interessante que tem esse também, né? Mas eles não narram que tinham outros convidados. Mas a gente deduz que outros vieram, né? Jesus chamava atenção, reunia muita gente. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Outra expressão idiomática, né? Você não está percebendo que a minha irmã está me deixando sozinha? Né? Dize-lhe que me ajude. Olha a Marta chamando a atenção de Jesus. Será que a gente chama a atenção de Jesus de vez em quando, gente? Principalmente na prece? Conta para mim. Não preciso contar, não quero participar disso. Na prece ele fala, Jesus, você não está vendo que o aluguel vence amanhã, não tem nem a metade do dinheiro ainda? Jesus, o meu marido não me dá sossego, por que você não toma uma atitude? Hein? E esse vizinho, Jesus, por que não desencarna ele logo, ou então manda ele lá para o outro lado do planeta? A gente não chama a atenção de Jesus de vez em quando? Jesus só pode estar distraído, igual Marta. São os símbolos que a gente vai comentar, ok? Que são situações que, obviamente, a gente não pode considerar como descuido do Cristo. Né? Eu me lembro da passagem da figueira que secou. Aí o evangelista narra que Jesus amaldiçoa a figueira e ela seca desde as raízes. E antes ele observa assim, Jesus quer figos numa figueira, mas não era tempo de figos. Adoro essa passagem. O evangelista está falando, como é que ele quer figo se não é tempo de figo? Não tem que dar figo mesmo, não. Né? Então essas nuances são importantes da gente perceber. Que se a gente não tiver a tranquilidade de interpretar aquela passagem, a gente se perde. Tanto que as guerras santas são baseadas sempre numa passagem de uma escritura sagrada, sim ou não? Está na Torá, está no Evangelho, está no Corão. Lá, todo mundo baseia-se e vai matar em nome de Deus, amém? Como assim? Continuando. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Fiquei imaginando se Marta ficou chateada com essa fala de Jesus. Mas ele foi carinhoso com ela. Você está ansiosa com as coisas. Um aspecto importante que o Espírito Emmanuel, nosso benfeitor espiritual, responsável pela interpretação do Evangelho no ambiente espírita, nos diz. O fato de receberem Jesus na casa deles já é fator de ganho espiritual. Porque muitas das vezes nós não conseguimos receber Jesus. Lembram-se do nascimento de Jesus? Tinha lugar para ele? Não tinha. Ele teve que nascer lá no curral, lá na manjedoura. Aí Jesus nasce na manjedoura, né? É colocado na manjedoura, estava lá dentro do lugar dos animais, é colocado na manjedoura, e manjedoura era o lugar onde os animais se alimentavam, né?
Aí quando Jesus vem ensinar, ele fala, eu sou o pão da vida. Os símbolos estão todos interligados. Estou fazendo esses exercícios para provocar nossa mente para começar a perceber isso. Esse é o convite espírita para todos nós. Mas vamos lá, vamos fazer um sobrevoo em linhas gerais dessa passagem. A primeira informação que é trazida é de que, provavelmente, e era o que a tradição judaica fazia, a Marta é a irmã mais velha, então ela é responsável por hospedar Jesus, que também é da tradição dos judeus. Nenhum peregrino fica sem abrigo, a pessoa cede a casa, recebe o viajante, porque todos eles fazem isso, porque eles estavam sempre numa situação de viagens, né? Às vezes no início, na época mais recuada, eram tribos nômades, né? Até aquela travessia para a Terra Prometida, todo mundo conhece a história. Então é da tradição deles receber. Não receber era uma ofensa à própria lei divina. Era uma coisa que eles observavam com muito carinho, com muito respeito, com muita atenção. Então estavam recebendo um peregrino, que era Jesus em viagem, o mais velho recebe. No caso, devia ser a Marta, responsável por receber Jesus. E aí ela é responsável por tudo da hospedagem. Maria, sendo mais nova, podia participar, obviamente participava, mas não era ela responsável pela recepção do viajante. A segunda informação, fazendo sobrevoo das tradições, depois a gente vai ver qual a importância disso. Eles moravam na região de a aldeia que é mencionada, é a aldeia de Betânia, porque interessante que essa família é a família de Lázaro, daquela passagem espetacular que ela fala, Maria fala com Jesus, meu irmão morreu. Aí Jesus fala, não, ele não está morto. É bonita, né, a passagem, né? E vai com ela, depois de 4 dias, e ressuscita, vou colocar entre aspas, ressurreição, porque na visão espírita isso não é possível, ressurreição do corpo físico, né? Se ele já tivesse morto, assim ficaria. Então é um processo de tratamento de uma enfermidade que dava a impressão de morte, igual nós temos a catalepsia diagnosticada nos dias de hoje. Então eles moravam na aldeia, a aldeia é Betânia, que o significado da Betânia é casa de figos verdes, achei ótimo esse significado, todos os nomes hebraicos e aramaicos têm um significado, eles se formam a partir do sentido e se forma a palavra. O nome Marta significa dona de casa. Ela tinha dona de casa até no nome. Imagina hoje, gente, que situação terrível. Eu acho que depois desse estudo, ninguém mais vai colocar o nome no filho de Marta, né? Bom, isso. As irmãs de Lázaro, já comentei. E o que é que nos sugere essa passagem, gente? Se a gente olhar para ela, já dá para perceber. Eu acho que sim. Porque, em linhas gerais, já que estamos falando de evangelho, é mais uma abordagem da velha história do conflito entre as questões materiais e espirituais, não é isso? Jesus estava lá trazendo um banquete espiritual e Marta está preocupada em fazer a comida, em varrer o chão, em arrumar a casa. É a ideia, o fundo moral da história é essa, né? Conflito entre as questões das nossas visões, das nossas preferências, da nossa atenção, se ela se dá mais em torno das questões materiais ou em torno das questões espirituais. Só das linhas gerais já dá para fazer um estudo, concordam? Mas a gente vai andar um pouquinho mais, vamos entrar um pouquinho mais, vamos tentar perceber um pouquinho mais. Bom, vou usar um exemplo que eu usei num estudo que a gente estava fazendo ali no Evangelho com Emmanuel, ali na sala 302, toda quinta-feira, depois vocês vão lá, tá? Muito bom o estudo, a gente estuda Emmanuel até cansar. E ontem eu estava comentando o seguinte, no Evangelho de João, que repete uma fala lá do livro Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, está escrito lá assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ok? Aí tem mais uma descrição, e fala nada do que foi feito não seria feito sem ele, e o Verbo um dia se fez carne e habitou entre nós. O melhor verbo é tabernaculou, habitou em tendas entre nós. Ok? Porque eles se remetem sempre às tradições, às festas judaicas, e tinha uma festa, que é a festa dos tabernáculos, onde eles por uns dias habitam, saem das suas casas e vão habitar em tendas, aquelas tendas grandes e tal, no deserto. A significar
a nossa proximidade ou a nossa distância a partir dos conceitos trazidos pela lei divina. Se nós conseguimos trazer o evangelho para dentro da casa, Jesus não foi para dentro da casa, é sinal de que a gente está consolidando os valores espirituais. Se ainda estamos nas festas que se renovam todos os anos, habitando em tendas, festas religiosas, vamos habitar em tendas, é sinal que a inteligência, a compreensão, a vivência da lei divina ainda está esparsa, não definitiva, ela é fragmentária. Parece conosco? Não, né, gente? Claro que não, somos espíritas, consolidamos o ensino do Cristo em nosso coração e vivenciamos a partir das nossas atitudes. E por isso somos muito felizes. Estamos juntos, bate aí. Esse é o grande desafio. Porque o verbo é a tradução do logos do grego, da palavra logos grego, que tem um sentido amplo. E um dos sentidos, são vários, mas principalmente o sentido de logos é de entendimento, de inteligência, de formação de uma inteligência, formação de um juízo, consolidação da percepção do ensino. Ok? Isso é o logos. No princípio, o logos estava com Deus. A única unanimidade que tem nas interpretações de cunho religioso é que o verbo se fez carne e está falando de Jesus. Ninguém discute isso. Agora, o sentido ele é muito mais amplo que esse. Aí nós resolvemos ser espíritas. Vocês estão tudo doidos, né? E quando a gente resolve ser espírita, abre o livro A Gênese de Kardec, ele fala lá, Deus manifesta o seu pensamento, manifesta a lei divina, e o fio condutor é o fluido cósmico universal. Aí lá vem o Everson com essas coisas difíceis de entender. Mas não é difícil, é fácil. Deus cria um princípio espiritual e um princípio material. Combinado? Facinho, né? Eu sou espírito, a minha essência é espiritual, tá certo? Eu encarno, pego um corpício de matéria, né? Uns mais bonitos, uns mais feinhos, mas isso também não importa. Porque eu vou dizer para vocês com toda sinceridade e carinho, a prova da beleza física é muito difícil, não queiram. Estou dizendo... Vamos lá, falar sério. Princípio espiritual unido a uma estrutura física, orgânica, material. Como que monta essa estrutura? A partir da matéria, que quintessenciada forma o perispírito, mais densa forma a estrutura orgânica que conhecemos, ok? Tudo isso que fez isso acontecer é modificação do fluido cósmico universal, que lá na Bíblia aparece para nós como o hálito de Deus, o sopro de Deus. E Deus sopra a vida nas narinas de Adão. Olha que símbolo mais legal. Não é uma metáfora belíssima? Então, o que dá vida ao nosso corpo é a matéria produzida por Deus que faz as coisas acontecerem. Mais denso, menos denso, depende do planeta que a gente vive. Bom, o princípio espiritual dá inteligência. Todo mundo fala isso, né? Inteligência ao corpo. Não, ele dá mente ao corpo. É muito mais que inteligência. Mente, psique. Vamos levar psique? Eu gosto de psique. Não é uma palavra legal, psique? Não sei quem inventou, mas é legal falar psique, não é? E dá uma autoridade, não dá? Todo mundo vai pensar, pô, esse cara entende psique. Não, mente, raciocínio, sentimento, tá? Emoções. Isso é a mente, isso é o espírito. O espírito é que pensa. O espírito é que traduz ideias, pensamento contínuo, entendeu? Então Deus criou o princípio espiritual, une-o ao princípio material. Une-o, ficou ruim, hein? Une ao princípio material, e esse fluido cósmico universal modificado, ou na sua essência, na natureza primitiva dele, transmite o pensamento divino. Por isso que não é verbo, é logos. Não é muito mais do que verbo no sentido de ação, no sentido de palavra. Não foi traduzida a palavra de Deus? Palavra não dá uma resumida do logos? Palavra resume, reduz, melhor dizendo. Logos é muito mais, é o pensamento divino, é a lei divina universal, traduzida. Aí Paulo, assim, já bem adiante, né, no trabalho dele, Paulo de Tarso, ele fala, em Deus nos movemos,
Em Deus sentimos. Olha que bonito. Porque o fluido cósmico universal está aí. Quanto que nós percebemos do pensamento divino no nosso nível de evolução? Não fiquem tristes, é uma observação fática. Nada. Não, às vezes uma precezinha mais bem feita, né? Pega um flash. Nada. Como é que nós percebemos Deus? Pela criação divina. Quem que percebe o pensamento de Deus? Jesus. Não estamos longe disso, né? Talvez um pouquinho longe. Mas o trabalho é esse. Jesus falou, sois deuses. Né? Tudo que eu faço podeis fazer e muito mais. Porque está acessível a todo mundo. Por isso no Evangelho está assim, e ele dizia a todos, e ele dizia à multidão. Multidão no sentido meio desorganizado, né? O nível de evolução um pouco mais baixo, é nós mesmo, né, gente? Desorganiza, desequilibra e tal, mas Jesus está sempre trazendo o Logos de Deus para nós, adequando para nós isso. Então o objetivo é nós captarmos o pensamento divino, traduzirmos esse pensamento em ações de acordo com aquilo que a gente está vivenciando e fazer com que isso represente uma atitude, uma postura espiritual. Lembra que eu falei que personagens, situações, coisas são posturas espirituais, momentos espirituais, estados espirituais? É o símbolo de todas as escrituras, inclusive do Evangelho. Então receberam Jesus, vamos lá, receberam Jesus lá na casa deles, um momento espiritual sensacional. Ouviu falar em casa no Evangelho, está falando de casa mental, estrutura mental de cada um de nós. Não se preocupe se tem 3 cômodos, se o piso é de cerâmica, se tem ar-condicionado, nada disso, é casa mental, combinado? Então estava falando, olha, aquela família, aquele grupamento de espíritos já pauta receber Jesus em sua casa. Faz o som, Madalena, por favor, som de felicidade. Então aquele grupo já tinha condições, como nós outros, vinculados à terceira revelação da lei divina, de assimilarmos o comando de Jesus, os ensinos de Jesus, os convites de Jesus. Ok? Então o Evangelho de João, no princípio era o verbo se faz carne, ou seja, Deus permite que um dos seus filhos venha até um nível de evolução, encarnação, corpo físico, matéria densa, para nos ensinar a lei divina, porque nós caminhamos, por isso está lá no Evangelho, o Filho do Homem, no sentido principal, tem 2 sentidos, vou falar só o principal. Fruto da nossa evolução, Filho do Homem veio até nós. Parabéns para nós. Fizemos jus a recebermos o Espírito mais perfeito que a Terra conheceu. E vai conhecer. Espírito puro. Aí lá na revista Espírito, o Espírito fala assim, Lacordaire fala assim, os Cristos são aqueles que trabalham vinculados diretamente a Deus e executam os seus comandos. Os Cristos, Jesus é um Cristo, ok? Aí lá no livro Evolução em 2 Mundos, André Luiz fala assim, os Espíritos puros trabalham sob a égide do Senhor da vida numa comunhão indescritível. Fiquei meio chateado com essa informação. Aí perguntei para o André Luiz mentalmente, traduz indescritível. Ele respondeu, não dá para descrever. Aí eu falei, obrigado. Fiquei satisfeito e segui. É algo que a gente não consegue ainda perceber. Por isso a importância da didática do Evangelho. Maria e Marta receberam Jesus. Como é que a gente recebe Jesus hoje? Ele já partiu de volta. Eita! Na casa espírita dá para receber Jesus? Aceitar Jesus. Recebe não, só aceita. Aí Emmanuel comenta, aceitar a tutela do Cristo é aprender diariamente e servir sempre. Chatice esse negócio de espiritismo, né? Fala sério. Não posso só pôr o joelhinho no chão, rezar 30 Pai Nosso, 40 Ave Maria, não estou salvo. Aí eles falam assim, salvação significa fugir de perigo iminente, ponto. Isso não isenta o viajor de continuar a viagem. Olha que chatice! Então o convite da terceira revelação é outro.
Eu sou muito religioso, isso me ajuda? Pode te ajudar. Olha as falas de Emmanuel que comenta essa passagem. Ele faz duas abordagens. Vamos lá. Primeiro ele fala, a boa parte. O que é isso? O que ele quis dizer com boa parte? Lembra da boa parte da passagem, né? Marta, Maria escolheu a boa parte. Aí ele comenta assim, não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Em todas as coisas? E as coisinhas ruins que de vez em quando nos visitam? Tem boa parte também? Em que consiste os detalhes da nossa reencarnação, gente? Informação espírita, é tão legal isso, né? Ele fala, olha, a lei divina nos devolve a oportunidade de trabalhar dentro do contexto espiritual que a vida, que vai nos proporcionar crescimento, que vem expresso nas questões da vida material. Conseguimos enxergar isso? Eu acho muito legal quando a gente se torna espírita, não sei se com vocês foi assim. Comigo foi. Quando eu me tornei espírita, olha, vou contar para vocês, são amigos, não conta para ninguém não. Eu me achava. Eu andava com o livro dos Espíritos debaixo do braço, de vez em quando deixava ele cair. Oh, caiu o meu livro dos Espíritos. A pessoa olhava, você é espírita? Eu sim. Aí arrancava uma carteirinha do bolso, dava carteirada espírita. Aí comecei a fazer discípulos. Eu era o proselitista.com, meu site. Aí você tem que ir lá na fraternidade. Você tem que ir para o espiritismo. Aí a pessoa fala assim, olha gente, ontem deu na televisão que lá na Amazônia aconteceu uma chuva, o espiritismo fala sobre isso. E diz que chuvas fortes, tempestades, são provocadas, são conduzidas por espíritos, milhares deles, sob a coordenação dos espíritos que coordenam a natureza. E aí fazia palestra. Fazia o culto no lar, o que acontecia no culto no lar? O culto no lar, ali a primeira fase já apontava, tá vendo? Isso é para você. Vocês ainda fazem isso? Eu não faço mais não. Tá na cara que essa mensagem é para você. Não era para mim nunca. Aí, com o tempo, eu fui olhando para minha família, falei, que família pecadora, meu Deus. Olha essa lição. Esse é o primeiro momento. A gente começa a achar que o fato de ter passado do portão da fraternidade para dentro, já... Vocês conseguem ver a minha aura? Eu não gosto de aura tudo, eu gosto daquela aura do desenho, que é só uma rodelinha aqui assim. Os médios conseguem ver. Eles falaram coisas péssimas a respeito da minha aura. Mas médio é tudo inimigo, não me preocupa não. Eles só vão falar umas coisas chatas, mas não me preocupa com isso não. Então a boa parte é uma modificação de olhos para a vida. Carece de esforço. Porque se o nosso nível de evolução nos manda encarnar, ou seja, o espírito entra dentro de uma verdadeira prisão, e a fala dos espíritos superiores é essa, tolhendo as nossas percepções espirituais, nos fazendo esquecer das vivências do passado, das últimas reencarnações, nos coloca em convívio com aqueles espíritos que estiveram sob a nossa ação nas outras oportunidades. Não é fácil, mas é necessário. Porque a justiça divina expressa na reencarnação, na lei da reencarnação, ela vai trazer para nós os compromissos que nós próprios assumimos no plano do espírito. Então, se é a arrogância tônica daquele irmão, daquela irmã, é necessário buscar esse lado que ela tem de bom. Porque até o de pior vida, Jesus visitou e abraçou, ou não? Se era no tema, numa dificuldade nossa, não querer mais da sexualidade, ele foi lá e abraçou Maria de Magdala. Se o tema era o apego material, foi lá e abraçou Zaqueu. Se o tema era a arrogância, a vaidade, foi lá e abraçou Paulo de Tarso. Ou não? Todos os dramas, todas as nossas deficiências morais, todas as nossas fragilidades foram percebidas e abraçadas pelo Cristo.
Então, buscar a boa parte é um exercício importantíssimo em tudo, inclusive na via pública, no movimento social, no movimento político. Precisamos... Ontem a menina contou um negócio, estava lá no Evangelho com a Irmã, ela contou uma história tão legal, falou que o Chico Xavier ele ia comprar tomates na mercearia, lá na cidadezinha pequena de Pedro Leopoldo, ele pegava um tomate bom e pegava um assim mais passadinho, pegava um bom e contaram essa história, né? Aí eu falo, mas você está comprando os tomates aí, está meio ruim e tal, mas ele falou, moço, imagina bem, coitado do moço da mercearia, e ficar tudo só para ele, aí eu vou levar uns aqui. Olha isso, gente. Uma coisa, né? As coisas pequenas do dia a dia. Eu adoro aquela história que o moço chegava para comprar o jornal na banca, e aí o jornaleiro era mal-humorado demais, e ele falou, bom dia, um jornal, o cara pegava o jornal e paf! Aí ele ia pagar, o cara não estendia a mão nem nada, ele colocava lá o dinheiro. Aí um dia ele estava com um amigo, o amigo olhou e falou, nossa senhora, que grosseria desse cara. E você continua comprando aqui? Aí o outro falou, não, todo dia é assim, eu continuo comprando. Por quê? Ele falou, olha, a gente tem que pensar o seguinte, coitado, ele deve estar com alguma dificuldade. E além disso, eu não posso permitir que alguém paute a minha forma de viver. Principalmente se ela for negativa, correto? Olha que interessante. Quando André Luiz, não vou dar o crédito do livro agora, depois eu mando, tá? Ele e o instrutor estão seguindo um companheiro, eles notam aquela coisa angustiada, nervosa, brava, mal-humorada, e eles vão seguindo. Quando chega na rua do companheiro, eles desencarnados, o companheiro encarnado, tem um monte de gente em torno lá da casa, ele se assusta, sai correndo em direção à casa dele, todo mundo reunido, passa correndo ali, trombando em todo mundo, e aí o instrutor fala lá, a filha dele desencarnou, ela já estava doente há muito tempo, e ele vivia sem conseguir trabalhar esses aspectos, se desequilibrando emocionalmente, estava realmente uma pessoa difícil de conviver. Então, quando optamos pelo cristianismo, a sugestão de Jesus é essa. Sabe aquelas passagens que ele fala, se te pedir a capa, dá também a túnica. Se pedir para caminhar 10 passos, caminha 100. Ok? Além disso, o Espiritismo completa. Estamos envolvidos, normalmente, com os nossos credores. Pelo sim, pelo não, eu sou mais assim, né? Pelo sim, pelo não, vou tratar bem. Vai que eu sou o devedor mesmo, né? Outra coisa importante da boa parte, que Emmanuel comenta, é o seguinte. Todos nós temos agilidade espiritual ou somos travados espiritualmente, dependendo do tema. Às vezes a pessoa fala, não, me roubaram, me levaram, foi tudo, e ainda ri. A gente chega a doer aquela notícia, né? Fala, nossa, imagina aquele fusquinha. Eu tinha um fusquinha lindo, gente, depois eu conto a história do fusquinha. Roubasse meu fusquinha, eu infarto na hora. Então tem uns temas que as pessoas vão bem, tem outros temas que nós temos dificuldade. Essa é a representação de Jesus como barquinho, né? Ele sempre entrava no mar da reencarnação, né? Das águas, né? São símbolo da reencarnação, com os discípulos. E aí havia muitos acontecimentos, né? Ele tinha que socorrê-los de vez em quando as ondas eram mais altas. Então, às vezes, a onda, a marola ou a onda da nossa vida se apresenta por via das experiências, dos desafios, e inúmeros de nós passam por aquilo com tranquilidade. Outros têm imensa dificuldade. Qual que é a nossa grande dificuldade? É uma ingratidão? É uma questão material? É uma questão de relacionamento afetivo? A gente guarda por muitos anos? Quando aconteceu isso? 20 anos. E o que aconteceu? Olha, ele estava com a blusa branca dobrada, usava uma aliança, penteava o cabelo para cá e falou isso, abre aspas. Aí narra o texto de 20 anos atrás. Você acredita um negócio desse? Eu falei, nós nesses 20 anos, você está lembrando cada detalhe. Ele falou, como se fosse ontem. E conta isso com uma certa alegria. Estou exagerando?
A pessoa violenta não conta os casos em que ela agrediu alguém, não tem assim aquela excitação do prazer de ter feito aquilo? Aí, você agora é cristão, e aí? Ninguém gosta de lembrar disso. Quando chama atenção, a gente não corre? Esses exames precisam ser feitos com sinceridade. Não precisa contar para ninguém, mas precisa pautar. O que é que eu gosto de contar? O que é que eu gosto de ouvir contar? Em quais situações, ambientes, círculos de amizade eu me envolvo e fico bem? Onde eu me comprazo? O convite do Espiritismo é esse. Conhece-te a ti mesmo. Porque Jesus é que é o guia e modelo. Vamos lá, seguindo. Se a gente pensasse em Marta e Maria, vocês ficaram com a impressão que Maria é legalzinha e Marta é ruim? A gente geralmente tem essa tendência, né? Na parábola do filho pródigo, o filho está lá se esgotando nas coisas da vida, né? Aí quando ele volta, o pai abraça ele carinhosamente, o outro filho que estava certinho fica com raiva. Aí demonstra um egoísmo, né? Às vezes uma ideia de superioridade, enquanto que o outro reconhece o caminho tortuoso que escolheu e cresce. Tanto que no Evangelho tem sempre isso, e ele se levantou e o seguiu. É o levantar espiritual, é o levantar vibracional. Qual é o pensamento que nos domina os dias? Temos que prestar atenção. Na família, meu amigo falava que a gente chega em casa, a gente liga o automático, né? Aí quando liga o automático, um fala alguma coisa, a gente já tem a frase pronta, o outro fala outra coisa, a gente já devolve uma grosseria e vai nessa. Por quê? Família é isso mesmo, é aqui que a gente lava a roupa suja. Não. Companheiros de jornada espiritual, gente. Às vezes eles que estão nos aturando, falando, não, vou receber o Everson lá em casa. Você está doido? Lá no plano espiritual. Vai receber ele de novo. Falou, vou, ele está parado no tempo. Aí eu chego, já estou me achando. Primeiro conflito, vou falar umas verdades para fulano, não é assim? Quem já falou verdades aí para os familiares? Aí, vem ser espírita e fala, e aí, como é que foi? Falou, nossa, a pessoa se entristeceu profundamente. Chorou, ficou bem triste. Tristeza espiritual, o que é isso? Cobrar do outro aquilo que ele não tem para nos dar. Ai, meu Deus, isso dá uma tristeza. Perante Jesus, então, a gente esconde a cara e enfia a cabeça na terra. Porque ele pede exatamente isso. Está lá no livro Jesus no Lar, né? Falando que Pedro chega bravo. Jesus, eu fui lá na casa do fulano que o senhor mandou, mas lá tem prostituição, lá tem bebida alcoólica, uma jogatina e uma confusão, todo mundo brigando com todo mundo. Não tem condições, não estão preparados para receber o evangelho, não. Aí Jesus, naquela paciência, né, deve ter... Foi, Pedro, você acha que eu te mandei lá para quê? O evangelho é o remédio para essas nossas fraquezas morais. Aí eu peço que você leve o evangelho, você se irrita igual, quer dizer, você entrou lá, pegou aquela vibração, sintonizou e já voltou bravo. Não é assim que a vida nos apresenta os desafios? Não precisa contar para mim, mas já teve situação que vocês reagiram e daí a pouquinho deu uma dorzinha no estômago, a cabeça dói pouca coisa, né? Até virar enxaqueca. Não tem isso? É o nosso nível espiritual, que já permite que não fiquemos varrendo a casa, mas nos nutrindo do ensino do Cristo, para utilizarmos naquela mesma casa. Vigiar pensamento é difícil? Esse é o conselho de Espírito no livro Pensamento e Vida. Depois vocês dão uma lidinha lá. O pensamento cria a vida que nós experimentamos. Olha a importância. Aí quando ele fala, Marta, né? Está muito preocupada com muitas coisas. Será que isso vale para o dia de hoje, gente? Essa vida corrida que nos convida 20 vezes a 1000 temas diferentes por dia, não é assim? Todos os dias.
Sabe o que eu tenho mais sofrido? Vou contar para vocês. A velocidade que o iPhone se renova. O que é isso? Quem é que dá conta de acompanhar? Eu não consegui comprar um, já está no 14. O meu cunhado, eu não vou falar mal de cunhado, vocês que tirem suas próprias conclusões. Ele vai para os Estados Unidos no dia do lançamento lá na Apple. Aí chega um dia antes, dorme. Na hora que ele pega o telefone, ele já faz uma selfie do telefone, fotografa na frente do espelho, porque selfie, se não mostrar que é o telefone, não adianta, e manda para a gente. Aí eu estou lá em casa, no sossego da prece, porque eu sou uma pessoa que faz prece. No sossego da prece, toca o telefone. Eu abro a mensagem na hora que pode ser uma emergência. Não tem muitas emergências hoje em dia? Quando eu vou para a academia dar uma malhada, o que pinta de emergência no meu celular é brincadeira. Depois de 1 hora que eu estou lá na academia dando uma malhada, eu não fiz nada. Por quê? Emergência no celular, emergência, emergência toda hora. Aí nesse dia eu estava em prece, serenado, captando logos da divindade. Toca a mensagem. Eu abro, é ele de posse do iPhone 14. Sabe quantos likes já tinha? Gente, eu tive que ir para meditação. Eu me desequilibrei emocionalmente. Fui para meditação e aprendi com a professora de meditação que meditar não é esvaziar a cabeça de pensamento. Eu falei, graças a Deus, eu ponho ela nas minhas orações regulares, porque eu nunca consegui esvaziar a cabeça de pensamento. Alguém que consegue, eu admiro demais. Aí pensava, Jesus, obrigado por ser espírita e entender que são questões materiais, que eu tenho que naturar as minhas relações com as questões materiais, naturalizando, eu vou seguir mais suavemente. E do outro lado da mente, que a mente tem 2 hemisférios, não é isso? Não, é o cérebro que tem. A mente é um conjunto muito mais complexo do que 2 hemisférios cerebrais, não é isso? A mente não é uma soma de encarnações, com escolhas, com aquilo que a gente consolidou ao longo das reencarnações, somados às escolhas de hoje? Deu até uma cansaço aqui agora de pensar em mente. Aí do lado de cada mente ficava piscando a foto. E eu na meditação. Pensei, estou obsidiado. O obsessor celular me pegou. Corri para o centro espírita. Cheguei aqui e fui dispensado. Falaram, não, está carregado demais. Aqui não tem, não. Vai procurar outro lugar. Quem procura a boa parte, abre aspas para Emmanuel. E nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Aí uma queixa minha para Emmanuel. Se eu tivesse essa frase, eu ia estar preocupado com o iPhone 14? Não. Porque o tesouro que devemos buscar é o espiritual. Levantamos de manhã. Falei de vocês da minha prova nessa encarnação, né? Beleza física. Levantamos de manhã. Tomo banho, escovo os dentes, penteio o cabelo, acerto a sobrancelha, passo perfume, tomo café, né? Visto uma roupinha bacana, de marca de preferência. Quando já 10 horas da manhã, eu falei, não fiz nenhuma prece ainda. Aí vou fazer uma prece. Aí faço uma prece, mas já estou trabalhando, o chefe já está em cima, já não tem tempo. Aí eu falo, Deus, você sabe o que eu pensei, então, obrigado, bom dia. Daí eu já preparo para almoçar, tenho um lanchinho de 10 horas, e cuido do meu corpo físico o dia inteiro. Metade do dia eu cuido da vaidade, mas outra metade eu cuido do corpo. E faço uma prece de 2 minutos e meio. Quando eu venho na fraternidade, você é testemunha. Foi ele que me contou isso. Chega a hora da prece, olha para nós, mas é uma contrição.
Mas é uma prece fervorosa. A pessoa chega, lágrima descer, de tanto que se emociona com a prece. Uma vez por semana, 2 preces, quando vai ao centro espírita. Convite do espiritismo, inverte. Espiritualize-se utilizando a concretude das experiências materiais. Busque em cada momento, em cada experiência, em cada vivência, inclusive nos dissabores, a boa parte daquela lição que está chegando. Estamos preparados para isso? Perfeitamente. Perfeitamente. Já podemos equilibrar a nossa mente em torno da boa parte das coisas, porque já entendemos que, às vezes, a vicissitude, a dificuldade, a doença, o desencarne de entes muito amados são os recursos que ainda necessitamos para o crescimento. Tenho certeza que nós estamos aí há mais ou menos uns 50 minutos de estudo e eu não falei uma novidade para vocês. Tenho certeza absoluta. Só falta colocar em prática. Por isso que os ensinos de Jesus vêm, faça isso, vai, não peques mais, né? Porque o que tem que acontecer lá não é aqui. Aqui eu entrei ali, eu já recebi 4 abraços. Cheguei aqui, eu estava até maior do que eu sou, de tanta energia boa, mas eu não vivo aqui. Eu não moro no centro espírita. A misericórdia divina me devolveu uma família, me devolveu um aspecto social, me deu o Brasil por pátria. Obrigado, Jesus. Não mereço. Tudo isso, segundo o Espírito Emmanuel, são os filtros amorosos da providência divina. Filtro, gente. Dificuldades, família, dúvidas, medos, inseguranças, filtros amorosos. Qual é o papel do filtro? É tirar a boa parte ou não? Precisamos das experiências que a princípio nos parecem negativas para o fortalecimento espiritual? Sim. A regra ainda é essa? Sim. Temporariamente. Já estamos num novo processo de transição. Se a gente abrir a Bíblia, né, que são os símbolos desse processo, 7.000 anos de Gênesis a Apocalipse, 7.000 anos. Olha que símbolo, 7. Fechamento de um momento importante para todos nós. É hora de dar aplicabilidade. Não vivemos dentro do centro espírita. O centro espírita é a nossa bateria. Recarregamos e agimos lá fora. Importante isso. É necessário atuar? Atuar sim. Marta, não é a atuação em pessoa? Ativo o tempo todo? Mas tem necessidade de sentarmos aos pés do Cristo? Tem necessidade de aquietarmos o nosso espírito, acalmarmos os nossos pensamentos, para ouvirmos a voz dos espíritos superiores que velam por nós? Eu já consigo me permitir esses minutos? Eu me preparo para dormir, onde que o meu espírito está mais livre pela emancipação da minha alma, para ouvir a fala daquele anjo da guarda que está comigo desde sempre? Não faço nada disso. Eu vou, frequento o centro espírita, tomo o passe e volto. E você, desde o início que você começou a fazer isso, eu sou a mesma pessoa. Não quero dar má notícia, está indo para o inferno pelo caminho do céu. Porque o convite não é frequência. Você tem a folha de frequência, pessoal? Não, né? Não é frequência. O convite é assimilação. Introjeção, para isso precisa meditar um pouquinho. Não é meditar, não. Meditar, aquietar, põe uma musiquinha, né? Põe o pezinho no chão. Boa noite. Não vou ficar triste porque tem uma carinha bonitinha, tá? Coraçãozinho. Fechando. As passagens do Evangelho nos falam de condições dos nossos espíritos. O ensino do Cristo vem para corrigir aquelas questões. Ok?
temos que ter atenção. Quando as coisas apertarem, elevemos o nosso pensamento a Jesus, porque Ele disse que estaria junto de nós nos momentos de maior dificuldade. Ele afirmou isso. Se permitirmos, receberemos essa energia boa, receberemos a intuição amiga e transcorreremos a reencarnação de uma forma mais equilibrada e mais suave, menos doente. Que possamos abraçar o Evangelho do Cristo, clareado pelos ensinos espetaculares dos Espíritos Superiores, com carinho, né? Com carinho respeitoso por esse Espírito que veio até nós e vela por nós até hoje. Paz e alegria.